caros companheiras e companheiros do Ideal Espírita, amigos, é com uma alegria imensa e com alguma emoção que finalmente, ao fim de alguns anos, eu começo a ver as caras amigas, não pelo Facebook, mas olhos nos olhos. Tinha imensa saudade desta casa que sempre me acolheu com todo o carinho, com todo o amor. As pessoas que integram esta casa, não vou estar aqui a enumerar uma ou outra porque seria um desrespeito pelos demais, mas tenho aqui amigos do coração. É uma alegria estar aqui e que Jesus nos possa abençoar nesta noite, que me possa ajudar nas palavras que vou procurar transmitir na minha mensagem. Nós estamos a passar por uns momentos difíceis, aquilo que nós chamamos de momentos de transição. E aquilo que nós temos verificado no movimento espírita, na família espírita, o pós-Covid, e aquilo que eu tenho-me apercebido é que nas várias casas, com os dirigentes, com as pessoas que frequentam essas casas, não sei se aqui aconteceu o mesmo, mas tem havido o abortar da frequência à casa espírita, as pessoas começam a ser menos a vir à casa espírita, pessoas com responsabilidades que abortaram nessas mesmas responsabilidades. E isto é sinal significativo dessas mesmas mudanças, porque a escolha está a ser feita. Esta onda que a natureza, sobre a égide de Deus e de Jesus, está a acontecer. Daí a célebre expressão: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E quando eu estava a preparar este trabalho, não para hoje, porque este trabalho já o apresentei lá na nossa associação, eu lembrei-me disto e lembrei-me desta frase que está no Evangelho, no capítulo de Lucas, no capítulo 9, mas que também está, como disse o nosso amigo José António, está no capítulo 23º do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás de si mesmo, não está apto ao reino de Deus. E estas palavras que parecem de alguma insensibilidade, e eu vou já ler os 6 versos, têm todo sentido, e mais do que nunca, hoje fazem todo sentido. Mas nós já lá vamos. Então vamos ler o que nos diz Lucas no capítulo 9, dos versículos 57 a 62. E diz-nos assim: quando iam a caminho, um homem lhe disse: Senhor, eu te acompanharei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: as raposas têm as suas tocas, os pássaros do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E de seguida disse a outro: acompanha-me. Ao que ele respondeu: Senhor, permite que vá primeiramente sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E disse-lhe outro: eu te seguirei, Senhor, mas permite que vá antes dizer adeus aos da minha casa. E Jesus lhe disse: aquele que, tendo posto a mão no arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. E então, como eu estava a dizer, quando nós apreciamos ou lemos estes 4 versos, os 4 últimos versos, lemos de uma forma muito leviana, desculpa a minha expressão, dá-nos a entender que Jesus está a ser insensível com os valores da família, que menospreza aquele filho que quer ir enterrar o seu pai, que menospreza aquele filho que se quer ir despedir dos pais, dos irmãos, da sua família, quando na realidade isso não é. E de certa forma Kardec, percebendo que nós podíamos derrapar no nosso entendimento sobre estas palavras de Jesus, que Lucas registou, Kardec
organiza um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, estranha moral. Porque não só estes versículos que lá estão. Está aquele que odiar pai e mãe não é digno, não odiar pai e mãe não é digno de me seguir. Eu não venho trazer a paz, mas venho trazer a guerra. Ora, tudo isto são situações que nós temos que perceber, ou procurar perceber, não de uma forma literal o que lá está, mas procurar perceber o pensamento de Jesus. E é neste sentido que nós vamos tentar perceber o que é que Jesus quis dizer quando diz para colocar a mão do arado e não olhar para trás. O que é que Jesus está aqui a referir? Está a alertar todos aqueles que querem seguir Jesus o nível de exigência que cada um tem que ter por si mesmo para o querer seguir. Porque seguir Jesus não é acompanhá-lo e vê-lo a praticar a sua missão. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é praticar, colocar em prática os seus ensinamentos, colocar em prática os seus exemplos. Reparem que Jesus, no versículo 57 e 58, ele diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos e tu vai anunciar o reino de Deus. Não disse anda comigo, disse tu vai anunciar o reino de Deus. Por isso não é acompanhá-lo, é acompanhá-lo na postura, no postulado de Jesus. Então, se nós transitarmos para nós, o que é acompanhar Jesus através da doutrina espírita? O que será? Será ler a codificação? Será ler os livros de Emmanuel? Será só vir às palestras? Temos que procurar perceber isso. O que é querer acompanhar Jesus? Então, e em que é que consiste esta exigência que a qual cada um de nós tem que impor a nós mesmos? Porque é uma exigência nós para connosco mesmo. Em que é que consiste essa exigência? E ela reflete aqui dois aspectos extremamente importantes. O primeiro é o desapego. O desapego aos interesses materiais, o desapego à projeção pessoal. Reparem que Jesus diz nos versículos 58, diz-nos assim: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, todo aquele que quer seguir Jesus para tirar daí proveito material, ou projeção social, ou projeção dele próprio, pode desistir. Porque não é isso que Jesus diz. Jesus não tem nenhuma pedra para reclinar a cabeça. Aquilo que Jesus quer, para quem o quer seguir, é servir. Servir o próximo e não ser servido. E então Jesus alerta-nos logo para isso. Que Jesus não tem nada para dar a não ser valores morais. Valores para consolidar a sua condição moral de espírito. Todo o resto não está com Jesus. E o segundo aspecto, que também é muito importante e está relacionado um com o outro, qual é? É a conquista do reino de Deus. Tu vai anunciar o reino de Deus. Se tiras a mão do arado, não és apto ao reino de Deus. Então, o ponto fundamental é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Será algo que está circunscrito ou aqui na terra ou no plano espiritual? Não. O reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós. É essa obra divina que cada um de nós tem que construir. E então nós temos que perceber desta seguinte forma: se, quando Jesus diz, se colocas a mão no arado e olhas para trás, não é digno do reino de Deus, o que é que nós temos que perceber? A nível de dificuldade que é conquistar esse reino de Deus. E pela sua dificuldade nessa conquista, nós temos que investir muito em nós, na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa humildade. Estar a trabalhar imenso, exige de nós um esforço hercúleo para podermos obter essa conquista, e está representado pela mão do arado. E como este trabalho exige muito esforço, nós temos que estar constantemente atentos. Temos que estar
constantemente vigilantes. Porquê? Por causa das tentações do mundo. O mundo é pródigo em oferecer-nos muitas atrações, muitas distrações em todo o âmbito, em todo o panorama da vida. Que essas atrações e essas distrações, por vezes, levam-nos a distrair-nos daquilo que é o nosso propósito. E então está representado de que forma? Olhar para trás. O esforço, colocar a mão no arado. A distração, olhar para trás. Ora, queridos amigos, para edificarmos o reino de Deus dentro de nós, nós temos que seguir verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, os seus exemplos. Melhor dizendo, nós temos que os praticar. Nós temos que materializar estes ensinamentos, estas propostas de Jesus nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, nas nossas relações profissionais. Então nós temos que exatamente colocar em prática. Para quê? Para que a nossa fé seja uma fé consolidada, seja uma fé dinâmica, uma fé proativa. Porque se nós ficarmos estagnados, como é que fica a nossa fé? É uma fé estática. É uma fé que pouco nos valoriza. É melhor do que não ter nenhuma, logicamente. Mas ela pouco nos valoriza como seres espiritualizados e que procuramos conquistar o reino de Deus em nossos corações. Ora, isto exige de todos nós um esforço constante, uma perseverança permanente e, acima de tudo, uma vigilância diária a todo momento. Para quê? Para que nós não nos distraiamos com as ofertas do mundo e tiremos a mão do arado. É isto que Jesus nos pediu aos homens da época, aqueles que o queriam seguir. Ora, então Jesus o que é que faz? Utiliza uma imagem da agricultura, uma imagem eminentemente material, eminentemente terrena, humana, para quê? Para passar um pensamento eminentemente moralizado, espiritualizado, a todos aqueles que o queriam seguir. E esta imagem consiste em quê? No labrar a terra. Poderão dizer assim, então, mas isso é assim tão difícil? Hoje não. Hoje nós temos os tratores e eles fazem isso tudo de uma leva só. Há 2000 anos, o arado era feito de um tronco de uma árvore. Um tronco que tivesse uma configuração caprichosa, em forma de um V muito aberto, depois de trabalhado, com certeza. Uma das hastes era colocada no jugo do animal, a outra haste era para o agricultor segurar o arado e equilibrá-lo, e exercer pressão nele, e levava na base uma chapa para a proteção do tronco e, ao mesmo tempo, servia de lâmina para rasgar a terra. Meus irmãos, estão a imaginar o esforço que era despendido por aqueles agricultores para tentar rasgar a terra com a profundidade certa para que as sementeiras germinassem com toda a sua pujança e, ao mesmo tempo, não ficar disforme, ou seja, nem muito fundos, nem muito à superfície. A atenção e o esforço que era preciso empregar e, ao mesmo tempo, a atenção para que os regos ficassem paralelos. Ou seja, ele não se podia distrair de forma alguma, porque senão, se olhasse para trás, os regos ficavam ali, tipo curvas da Serra da Estrela. Então, Jesus pega nesta imagem e que os homens da época sabiam perfeitamente qual era o esforço para esse trabalho, para perceberem, meu Deus, se ele está a comparar o seguir o Cristo com o esforço que nós despendemos a labrar a terra, o que não será a seguir Jesus? E então reparem que Jesus utilizava exatamente esta expressão. Vamos trazer, agora que temos uma noção mais clara desse esforço, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos trazer para todos nós que frequentamos a casa espírita, que somos espíritas, e sendo espíritas nós queremos seguir Jesus. Vamos recordar este versículo 59.
60, peço desculpa. Todo aquele que coloca a mão no arado e olhar para trás de si mesmo não está apto ao reino de Deus. Como eu disse, meus irmãos, o reino de Deus não é circunscrito. Ele está em cada coração, na medida das nossas capacidades. Então nós temos que perceber, reparem que nos versículos 1, Jesus convida-o a ir pregar o reino de Deus. Outro, é ele que se oferece para seguir Jesus. Certo? Há aqui duas vertentes diferentes. Uma, Jesus já o convida a ele para seguir, para ir pregar o reino de Deus. Outro, é ele que se faz convidado para seguir. Se nós trouxermos isto para a nossa realidade, isto acontece nas casas espíritas. Nós estamos nas casas espíritas e nós vamos nos intrusando na casa, no ambiente da casa espírita. E muitas das vezes nós estamos no nosso anonimato, na plateia, e os dirigentes da casa começam a perceber a assiduidade do elemento, começam a perceber do interesse da pessoa e podem formular-lhe um convite. Oh, meu amigo, não quer integrar um outro trabalho? Pode perfeitamente ser feito este convite de uma forma particular, ou então vamos iniciar um grupo de estudo. Quem quiser integrar esse grupo de estudo, faz favor de fazer as suas inscrições. Há várias formas. Isto aqui não é uniforme em todas as casas. Assim como há aqueles que se sentem motivados e dizem assim: senhor dirigente, eu acho que podia ser mais útil a fazer outras coisas quaisquer. E pode colocar-se à disposição da direção. O problema é este. Antes de colocarmos a mão no arado, nós temos que fazer uma reflexão íntima sobre nós. Sejamos convidados ou nos propomos como convidados. Fazer uma reflexão verdadeira, íntima de cada um de nós. Quais são as minhas motivações? Quais são as minhas prioridades? Porque nós temos a vida espírita e temos a vida social. Temos a vida familiar. Qual é a nossa disponibilidade para o trabalho? Reparem que nós estamos a querer seguir Jesus. E nós agora percebemos qual é o nível de esforço e de exigência que temos que implicar em cada um de nós para podermos seguir Jesus. Então, nós temos que refletir sobre isso. Perceber assim: eu gostava de frequentar à segunda, à terça, não importa os dias que fosse. Então, isto aqui é de uma forma aleatória. Mas eu tenho problemas em casa. Porque o meu marido começa a mandar vir comigo, porque eu estou sempre no centro. A minha esposa começa a mandar vir. Ou seja, será que eu não vou criar conflitos na minha família para querer seguir, para querer integrar, ter uma outra responsabilidade? Ou então o estudo, uma outra responsabilidade, calha um determinado dia. Mas às vezes pode acontecer que venha um evento social e como é? Qual é que eu escolho? Qual é que me interessa mais? Como é que está o meu orgulho pessoal, o meu egoísmo? E egoísmo, não entendam isto aqui como de uma forma pejorativa. O meu egoísmo, aquilo que é os meus interesses, aquilo que são as minhas motivações. Quando eu tiver que escolher, o que é que eu vou escolher? E então nós temos que dizer assim: meu amigo, olha, agradeço o convite, mas neste momento eu só estou preparado para assistir às palestras. Ótimo! Está a construir o reino de Deus à sua dimensão. Porque se ele se oferece, se ele se deixa, sim senhora, muito bem, eu entro, e depois falta constantemente. Qualquer coisa é uma desculpa para não vir. Ele está a perder todo o trabalho que fez até enquanto frequentador da casa. É isto que Jesus pediu aos homens da época. E é isto que nós temos que pedir a todos nós. Antes de colocarmos a mão no arado. E aqui o arado tem diversas patamares, tem diversas dimensões. Desde frequentar, assumir uma responsabilidade maior, por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Antes disso, pensemos. Para
quê? Para nós não defraudarmos. Não é o dirigente da casa. De forma alguma. Defraudarmos as expectativas da espiritualidade que assiste a casa, que é diferente. Porque são eles os emissários de Jesus. Então nós temos que ter este cuidado. Assim, para seguir Jesus e edificar o reino de Deus no nosso íntimo, é obrigação de cada um de nós seguir em frente. Caminhar em busca da verdade e da vida. É isto que Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós, se queremos construir este reino de Deus seguindo Jesus, nós temos que ir em busca dessa verdade e da vida. Em busca, em direção ao Pai. Para quê? Para que nós consigamos aurir em nós a felicidade relativa que o mundo nos pode proporcionar. Não a felicidade plena. Este mundo ainda não está preparado para isso. Mas a felicidade relativa. Felicidade do Espírito, não do homem. Lembremos destas palavras de Jesus: eu vou para o Pai e deixo-vos a minha paz. Não a paz do mundo, a minha de Jesus. É esta a felicidade, não a felicidade do mundo, a felicidade de Jesus, a do Espírito. E quando nós queremos seguir Jesus, nós vamos conquistando essa felicidade. Que é? É o reino de Deus em nosso coração. Reparem o que nos diz Emmanuel no livro Pão Nosso. O arado é aparelho de todos os tempos. Não é só do tempo de Jesus. É de todos os tempos. Ele é pesado. Ele demanda um esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado. E, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. E depois diz assim: é necessário, pois, que o discípulo sincero aprenda com o divino cultivador. Ao tempo seria Jesus, ao nosso tempo é a doutrina espírita, é o Consolador que Jesus nos prometeu. O divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade. Na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. É este o nosso propósito. Nós, quando colocamos a mão no arado, temos que pensar se estamos preparados para conduzir esse arado. Mas, meus amigos, poderemos pensar assim: meu Deus, então nós deixamos de ter vida. Vai ser andar sempre de mãos postas aí todos os 24 horas por dia. Não. Nada disso. Nós temos vida. Será que nós não podemos usufruir dos prazeres que a vida nos dá? Claro que sim. Claro que sim. Mas deixem-me que faça uma pergunta. Seguir o Cristo, para cada um de nós, é um prazer ou é um sacrifício? É que se for um prazer, já está cá um dos prazeres da vida. Se é um sacrifício, nós temos que repensar a nossa postura. Certo? Isto é inevitável. Ora, então nós podemos usufruir dos prazeres da vida. E o primeiro é este: seguir Jesus. Mas nós podemos seguir os prazeres que a vida nos dá, a vida social. Claro que sim. Claro que podemos. Agora temos que perceber como é que nós gozamos esses prazeres. Porque há muitas formas de entender o prazer da vida. E há muita forma de podermos usufruir desses prazeres. Um exemplo. Com certeza que temos aqui adeptos de futebol. E se calhar adeptos de clubes de futebol. Certo? Qual é o prazer que nós temos em ir a um jogo de futebol? Qual é o nosso prazer? Em assistir a um jogo de futebol. Em vibrar ardentemente pela nossa equipa. Gritar pela nossa equipa. E assistir e querer ver um bom jogo de futebol. Será esse o nosso prazer?
Ou o nosso prazer será ir ver um jogo de futebol, não importa de que forma, quer que a nossa equipa ganhe. E começar a ofender a equipa adversária. Começar a ofender o árbitro. Começar a ofender os adversários os adeptos da equipa adversária. Entrando muitas das vezes em conflitos. Pessoas têm prazer nisso. Estamos a falar do mesmo evento. Um jogo de futebol. Agora, qual é o prazer que nós tiramos disso? É uma reflexão que temos de fazer. Um jantar de família. Um jantar onde a família se reúne 20, 30 pessoas, 20, 30 elementos dessa família. Qual é o nosso prazer? É conviver com a família sabendo que tem várias personalidades nesses 20, 30 elementos dessa família, mas convivermos todos, ou estarmos nesse evento e falar mal do comer, dizer porque o comer vem frio, porque o comer é assim, porque fulano fala assim, porque ciclano fala assim, porque é assim isto. Meus amigos, é assim que a vida funciona. Onde é que está o nosso prazer? Nas relações humanas ou nos supérfluos? Nos apêndices? Onde é que está o nosso prazer em ver um evento, um concerto de música? Em ouvir a música, dançar com a música, pular, gritar? Ou o nosso prazer está em encharcar-nos com álcool? Com a droga? E acaba o evento e a gente nem se lembra dele. É isto que nós temos que refletir. Então todos nós podemos ser espíritas, seguidores de Jesus e termos a nossa vida social. Claro que podemos. Obviamente, que quando nós decidimos seguir Jesus, muitas das coisas ficam para trás. Muitas coisas que faziam parte de nós deixam de fazer. Isso é inevitável. Agora, tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. Nós temos a oportunidade de escolher. Deus deu-nos esta ferramenta extraordinária, que chamamos livre-arbítrio, de podermos escolher o que quisermos. Mas toda a escolha tem uma renúncia. Toda a escolha tem uma renúncia. Um exemplo. Oh Manela, imagine que eu tenho aqui uma maçã e tenho aqui uma pera. Qual escolhe? Diga. A maçã. Escolhe a maçã. E eu digo assim, você não escolheu a maçã, você rejeitou a pera. Você rejeitou a pera. Ao escolher uma coisa, rejeita outra. Poderá dizer assim, mas eu quero as duas. Ok, se tiver a oportunidade de ficar com as duas, não é uma escolha, é um facto, é uma realidade. Então, quando nós temos essa possibilidade de escolher, nós temos que perceber o que é que queremos escolher e o que é que queremos rejeitar. E então, bem estas situações onde nós podemos realmente, em muitas circunstâncias, nós temos que escolher. Nós temos que escolher, temos que fazer opções. Por exemplo, nós estamos em nossa casa a assistir um programa de televisão. Recebemos um telefonema. Fulano, eu tenho aqui uma pessoa que está completamente desequilibrada, está mal. Será que não podia vir ao centro falar com ela, dar-lhe um passe? O que é que nós escolhemos? Disse, não, hoje não é dia de atendimento, hoje não é dia, o centro está fechado, eu não vou. Venha cá tal dia. Ou eu posso dizer assim, não, eu saio do conforto da minha casa e vou atender a pessoa. É uma escolha que eu posso fazer. Então nós temos que refletir isso, a nossa disponibilidade. Porque servir o Cristo é nós abdicarmos de muitas coisas. Ainda há pouco tempo estava a falar com o José António e estávamos a falar, que eu até disse, eu peço que está a ler aquilo que eu vou falar hoje. E ele falou-me de certa forma que queria de várias escrituras que foram tomar chá. Esqueceram-se de vir. Este senso de responsabilidade, esta lucidez perante o querer servir o Cristo, é extremamente importante que nós fazemos esta reflexão. Mas nem todos nós podemos ser dirigentes. Mas ninguém está a dizer que todos nós temos de ser dirigentes. Cada um discerne à sua dimensão.
Reparem o que Jesus disse a Joana de Cusa, quando ela queria seguir o Cristo. Mas ela tinha problemas, tinha retaliação com o seu marido. E o que é que Jesus lhe disse? Serve o teu Senhor servindo o teu marido em casa. Se para me servir vais ter problemas na tua família, não, serve-me na tua família, evitando os problemas. Ora, por isso é que cada um está à sua dimensão. E tudo isto provém das escolhas que nós queremos fazer, da disponibilidade com que nós nos colocamos ao serviço do Cristo. Cada um na sua dimensão. E reparem que tudo isto tem a ver com escolhas mesmo. Se nós fizermos uma avaliação, a grande maioria das pessoas que vêm ao centro espírita vieram por perturbações, por doença, por desequilíbrios. Vieram, numa palavra, vieram pela dor. Uma pequena parcela dos frequentadores da casa espírita veio por curiosidade, veio só por querer aprender. Uma pequena parcela. E dessa grande maioria que veio pela dor, uma grande maioria, uma grande parte, chega à casa espírita pensando que se faz um milagre e que se resolve o problema dele. E depois ficam, de certa forma, desapontados quando nós temos que dizer, orientar, dizer, a casa espírita ajuda-te. Dá todo o apoio que tem, mas tu tens de fazer a tua parte. E é claro que o envolvimento espiritual de uma casa destas ajuda de sobremaneira a nós criarmos bom ânimo para fazermos a nossa parte. E nós vamos, paulatinamente, esforçando-nos, sob a influência dos espíritos amigos da casa, sob as orientações dos trabalhadores da casa, dos que fazem o atendimento, recebendo passe, nós vamos mudando o nosso panorama mental. Nós vamos começando a ter outras atitudes, começamos a fazer escolhas, outras escolhas. Passamos a lembrar-nos em Deus, em Jesus, começamos a fazer as nossas orações em casa. E nós vamos sentindo um alívio, um equilíbrio paulatino, gradual, até que começamos a sentir-nos bem, estabilizados, harmonizados, em paz. E há aqueles que continuam nessa paz determinados nessa conquista e seguem a casa, os ensinamentos do Cristo. Outros também acontece. Sentem-se bem, começam a negligenciar a frequência à casa, começam a negligenciar as orações, começam a vir os pensamentos daqueles tempos atrasados em que ele se perdia por prazeres que o mundo oferece e entram novamente em derrocada. Pegou no arado, mas olhou para trás. Ora, então Jesus ensinou-nos, isto foi claro, meus amigos, há 2000 anos atrás. Jesus foi claro que quem quer ter o reino de Deus em seu coração e dele participar, ele tem que ser persistente, ousado, determinado em querer vencer as suas dificuldades. E as dificuldades estão aqui, mesmo quando nós estamos em paz, mesmo quando nós estamos bem, nós temos que continuar a ser vigilantes. Vigiai e orai. Jesus sempre nos alertou isso. E Mateus, no capítulo 7, no versículo 4, registrou estas palavras de Jesus: cuidado, cuidado que a porta é estreita e o caminho é apertado. Muito poucos passaram esse caminho. Daí que muitos foram chamados e poucos são os escolhidos. Porquê? Porque seguir o Cristo não é uma prática desleixada. Não pode ser. Não pode ser uma prática desleixada e ocasional, uma prática de ocasião. Eu hoje vou, amanhã não vou, hoje apetece, amanhã não apetece. Não. Seguir Jesus tem que ser uma filosofia de vida que nós temos que adotar. Uma filosofia, uma prática e uma filosofia de vida que nós temos que adotar para nós mesmos e colocá-la em prática a toda hora, em todo momento, em todo lugar.
Nós não podemos ser seguidores de Jesus, estamos na casa espírita de mãos postas e depois irmos para um evento de futebol, para um café e ter aquelas palavras baixas, aquelas calões, aquelas baixezas, ou temos aqueles pensamentos desregulados. Não, nós temos que adotar uma filosofia de vida e temos este padrão, mantermos neste padrão, porque nós sabemos que nós somos vigiados por uma multidão de testemunhas. Nós somos vigiados por uma multidão de testemunhas. Há pequena distração, olhando para trás, lá estão eles, para tentar mudar o rumo da nossa vida. E essa filosofia de vida, esses princípios que nós temos que adotar, eles assentam em 4 pilares fundamentais. 4 pilares. O amor, o trabalho, a paciência e o perdão. São 4 pilares fundamentais para que nós possamos adotar uma filosofia de vida que vá ao encontro das propostas de Jesus. E foi isso que Abigail disse a Saulo. Deu-lhe precisamente estes 4 ensinamentos. Disse: Saulo, ama intensamente, ama profundamente. Trabalha intensamente. Espera pacientemente. E perdoa incondicionalmente. Porque esta deve ser a nossa postura perante as relações humanas. O amor, o trabalho, a paciência e o perdão. O amor, porque o amor é a condição fundamental para seguir Jesus. Ninguém consegue seguir Jesus se não amar. E entendamos aqui amar. Não é o amar, esta relação, este sentimento humano de apaixonado, não é esse. É o amor, aquele amor que ama mesmo não gostando. Eu posso amar uma pessoa sem gostar dela, nem um bocadinho. Em que é que consiste este amor? É em respeitá-la, em defendê-la como defenderia a mim mesmo, em ajudá-la quando ela precisar, mesmo não gostando dela, não maldizendo a própria pessoa. Isso é amar. Por isso é que Jesus, e no também está, Jesus também faz referência a isso, quando nos diz assim: honra teu pai e tua mãe. Reparem que não é dito ama teu pai e tua mãe, mas honra, porque a honra é uma decisão nossa. O amor é um sentimento que nós, por vezes, não conseguimos controlar. E até porque nós, espíritas, sabendo que estas relações familiares de espíritos que muitas das vezes antagónicos, este sentimento de gostar, muitas das vezes não é possível, porque nós não conseguimos controlar. Eu posso não gostar de um irmão meu, de um familiar meu, posso não gostar tanto do meu pai, da minha mãe, seja o que for, mas honrá-lo é obrigação minha. Então este amor de qual Abigail se referiu a Saulo é o amor universal, é aquele amor que transcende a vida física, é aquele amor que cuida, trata, é aquele amor que está sempre presente, mesmo quando nós estamos saturados de alguém que está perto de nós. Esse é o amor que Abigail disse para Saulo. Trabalha profundamente, intensamente. Não só o trabalho que nos traz o pão nosso de cada dia para a mesa, faz parte da lei da natureza, mas o trabalho de servir o próximo. E o próximo mais próximo é aquele que está em nossa casa. Trabalha. Muitas das vezes nós valorizamos o trabalho que se faz, aquele que se projeta e que se exterioriza ao fim de um dia, ao fim de uma semana, ao fim de um mês. E desvalorizamos aquele trabalho, aquele pequenino trabalho que nós podemos fazer e que dizemos que é insignificante, mas que ele vai ter uma projeção enorme ao fim de um ano. Nós valorizamos muito aquilo que enche o olho muito rapidamente, mas às vezes aquele verdadeiro trabalho que se faz grão a grão, ele tem muito maior intensidade
E deixem-me dar-vos um exemplo. Reparem, meus irmãos, se nós lermos um livro meia hora por dia, 30 minutos, um livro, demorando 10 horas a ler um livro, sabe quantos livros é que nós lemos ao final de um ano? 19. Meia hora por dia. 10 horas para ler um livro. Normal. Lemos 19 livros. São 3 vezes a codificação. Ainda sobra uns pozinhos. 19 livros. São 19 livros. Muita gente não leu esses livros na vida toda. E nós só precisamos de perder 30 minutos para ler um livro. Reparem, como isso se vai projetar ao final de um ano, numa leitura de 19 livros. E nós esquecemos destes detalhes. Pegamos num livro e 300 páginas, nunca mais acabas de ler. Temos de ter calma. Paciência. Paciência. Que é o que vem a seguir. Espera. Espera. Nós sabemos, queridos irmãos, que muitas das vezes nós temos na nossa família, nas nossas relações profissionais, nos nossos colegas de trabalho, na vida social, nós que vamos tendo alguns conceitos de vida mais espiritualizados e que queremos, pelas nossas palavras, pelos nossos exemplos, passar àqueles que nos estão mais próximos, fazer-lhes ver o quão errados estão quando têm determinados comportamentos mais egoístas, mais orgulhosos, mais intempestivos. E eles dizem, muitas vezes recebemos aquelas respostas, tens a mania que é santo e coisas de género. E nós muitas vezes sentimos-nos defraudados porque não somos correspondidos naquilo que são as nossas expectativas. Nós queríamos dizer e queríamos que eles compreendessem logo. Mas eles não compreendem. Porque por vezes Deus coloca-nos aqui na terra não para colher, mas para semear. E então o que nós estamos a fazer é colocar semente nesses corações. Para quê? Nesta existência, se calhar eles não conseguem perceber, mas vão perceber lá à frente, na próxima existência. Reparem, meus irmãos, o que seria de nós se Allan Kardec, há 200 anos atrás, não tivesse semeado a codificação. E nós estamos agora a comer os frutos dessa sementeira. O que seria da humanidade, se Jesus não tivesse vindo ao mundo? E ao fim de 2000 anos, nós ainda não estamos preparados para Jesus colher esse fruto. Ainda estamos muito verdes. Se calhar precisamos de mais 2000 anos para perceber a essência, o pensamento do verdadeiro pensamento do Cristo. Nós vamos tendo uns flashes, mas ainda estamos a gatinhar naquilo que é a nossa espiritualidade. Então, espera. Dá o que tens de melhor. Se o outro não compreende, se o teu colega de trabalho não compreende, se o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu irmão não compreendem, espera. Como nos diz Divaldo Pereira Franco, quando eu planto uma couve, eu sei que eu vou comer daqui por 2 meses. Mas quando eu planto uma mangueira, eu não sei quando é que vou comer, nem sei se vou comer frutos dessa mangueira, mas alguém vai comer. Assim como eu hoje como daquilo que alguém plantou. É este o nosso propósito. O trabalho e a paciência. Perdoa. Perdoar, meus irmãos. Eu sei que muitas das vezes é difícil nós conseguirmos perdoar aquilo pelo qual nós fomos ou nos sentimos ofendidos. Mas lembrem-se disso, meus irmãos, e não são palavras minhas. Quem não perdoa não é feliz. Não consegue ser feliz. Quem não perdoa vai se isolando gradativamente. Vai ficando cada vez mais só. Porque nós, não perdoando, esquecemos-nos que também precisamos de ser perdoados.
que nenhum de nós é portador da verdade. E que todos nós, somos devedores à lei. E somos devedores uns para com os outros. Eu posso não cometer a ofensa pela qual eu fui vítima. Posso não cometer isso. A minha consciência já não me permitir cometer essa ofensa. Mas faço outras. Então, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes eu preciso de perdoar o meu irmão, e Jesus diz-lhe 70 vezes, 7 vezes, nós temos que fazer a pergunta ao contrário. Quantas vezes eu preciso de ser perdoado? E se calhar Jesus dizia assim: tu precisas ser perdoado 700 vezes, 7.000 vezes. Meus amigos, deixem-me que termine a minha intervenção com uma pequena reflexão, uma pequena história. E que reflete, de certa forma, aquilo que muitas das vezes nós fazemos ao longo da vida. Havia um homem muito honesto, muito pacato, um homem cumpridor das suas obrigações. Era um homem que não gostava muito de destaque, não gostava muito de socializar, não gostava de grandes euforias, não era ambicioso. Um homem sério, honesto, ético. Em contrapartida, ele tinha um filho que era o contrário. Era um estroina, era daqueles um bom vivant, mas ao mesmo tempo ele era muito ambicioso. Ele vivia para conquistar património e para conquistar projeção social. E então ele não conseguia compreender o comportamento do pai e tinham constantes discussões acerca disso. Um dia, o pai convida o filho para irem pescar. E o filho diz: ó pai, nem penses nisso, eu tenho muito trabalho, eu estou aqui a fazer um trabalho que me vai render milhões e eu não posso perder nada disso. Diz: ó filho, se tu não fizeres agora, fazes mais logo. Anda comigo, faz este favor ao teu pai. E ele barafustou, mas acabou por aceitar. Estava um dia magnífico, um dia de sol, com o tempo quente, o mar era uma autêntica represa. E então eles metem-se os dois num barco e entram o mar adentro, onde entraram, se afastaram da costa para bastante longe. E a determinado momento eles começam a lançar e não sai nada, não sai peixe nenhum. E começa o filho: estás a ver, pai? Eu que podia estar a ganhar dinheiro, estou aqui agora armado aqui com uma cana de pesca, por aqui, não faz nada, só mesmo tu é que tens peixorra para isto. E começou ali, de certa forma, a azucrinar a cabeça ao homenzinho. E o pai, muito sereno, diz assim: meu filho, olha em tua volta e diz-me o que é que vês. E ele diz: oh pai, eu vejo para aqui água que nunca mais acaba, vejo para aqui uma imensidão de mar, é só o que eu vejo, nem a costa eu consigo ver já. Ele diz: é verdade, olha, faz-me um favor, dessa imensidão de mar, traz-me um punhado de água para mim. E ele, assim meio esquisito, mas obedece ao pai, debruça sobre a borda do barco e traz um punhado de água. E à medida que logo que ele se levanta, a água começa a lhe escorrer por entre os dedos. E então o homem diz assim: essa água que te está a escorrer entre os dedos é a vida de um homem, desde que nasce até que morre. Está sempre a escorrer-te entre os dedos. É onde tu não consegues controlar. Não tens como controlar isso. Até que a água se esvaia com tudo o que tu tens apreço. É a vida. Tu não controlas isso. Tu, por muito que faças, por muito que corras, a vida se esvaia como esta água. E quando ela for, vai tudo, com tudo aquilo que tens apreço. Porém, seguir o Cristo e colocar a mão no arado é esta imensidão de mar.
O homem vive por esse punhado de água que te escorre entre as mãos, que tu não controlas. O seguidor do Cristo vive por esta imensidão do mar. É isto que nós fazemos, meus amigos. Nós fazemos projetos a médio e longo prazo para podermos usufruir desses projetos nesta existência. Para o ano vou de férias não sei para onde, para o ano ver se compro um carro assim, para o ano vou ver se compro um apartamento, para o ano vou fazer uma viagem, e nós fazemos estes projetos. E nós não sabemos se conseguimos chegar para a semana. Tem alguma coisa de errado? Não. Não tem nada de errado. O que tem de errado, meus irmãos, é que nós não fazemos os projetos para a espiritualidade, para essa imensidão de mar, do qual nós temos a certeza que não perdemos, do qual nós temos a certeza que somos imortais. E que os projetos que nós pudermos fazer hoje relativamente à nossa espiritualidade são projetos que vão ser conseguidos. Ainda hoje, meus irmãos, na nossa terra, foi enterrada uma jovem de 26 anos, cheia de vida, cheia de projetos. Para onde é que foram os projetos? A água escorreu entre as mãos. E depois que a coisa já estava formada, não sabes, já estava formada, cheia de projetos para a vida, de grandes conquistas que estava a procurar usufruir, está debaixo da terra, o corpo. Reflitamos nisto, meus irmãos. O que é que nós queremos? Nós que somos espíritas, nós que queremos seguir o Cristo. Como é que nós queremos seguir o Cristo? De que forma é que nós estamos a seguir o Cristo? Qual é as nossas escolhas? Quais são as nossas prioridades? Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe. Diga. Faça. Então vamos serenar os nossos corações. Cada um de nós que possa assim evocar a presença amiga dos benfeitores desta casa, os mensageiros de Jesus, para que durante esta nossa oração possamos ser todos envolvidos, abraçados por estes amigos da espiritualidade maior. Amado Pai, felizes nos sentimos, Senhor, porque permitiste podermos aqui nos reunirmos todos em Teu nome, em nome do Cristo, e podermos assim refletir sobre a nossa espiritualidade, sobre os nossos propósitos como Teus filhos. Muito obrigado, Pai, pelas oportunidades que nos dás, por tudo que colocas ao nosso dispor. A vida física, a nossa vida física, Senhor, e esse instrumento de progresso, com tudo aquilo que ela nos traz, de conforto, de bem-estar, de harmonia, mas ao mesmo tempo também com todos os desafios, com todas as lutas, com todas as vicissitudes. Que saibamos agradecer-te em cada circunstância essas tuas bênçãos, porque sabemos, temos consciência de que tudo aquilo que nos dás
é para o nosso melhoramento, é para o nosso progresso espiritual. Amado Jesus, Mestre querido, obrigado, Senhor, pela Tua luz, que derramas sobre cada coração aqui presente, através dos amigos espirituais que nos assistem neste momento, que nos acompanharam durante esta hora, na nossa reflexão. Obrigado, Jesus amigo, por iluminares o nosso caminho. E te pedimos humildemente que guies os nossos passos, que possamos assim dar passos firmes, certeiros, caminhando em Tua direção, adquirindo qualidades, competências, valores que nos permitam também, cada um de nós, ser dos escolhidos para a Tua seara. Amados irmãos em espírito, trabalhadores incansáveis desta casa, aos anjos da guarda de cada elemento aqui presente, de cada coração aqui presente, obrigado, irmãos, pela vossa companhia, pela vossa orientação e inspiração. Obrigado, amigos, pela vossa presença contínua. E, acima de tudo, queridos irmãos, obrigado pela vossa paciência, pela vossa tolerância, pela vossa compreensão perante os nossos desaforos, perante os nossos pensamentos e atitudes desequilibradas. Que seria de nós, queridos irmãos, sem a vossa abnegação, sem a vossa indulgência? Assim, rogamos a Jesus que vos envolva nessas vibrações amorosas, dando-vos sempre coragem, bom ânimo, determinação, para continuarmos a orientar-nos a nós e a todos aqueles que estão sob a vossa proteção. E assim, imbuídos neste sentimento de harmonia, de paz, de tranquilidade, pedimos a permissão para encerrar o trabalho da noite. Graças a Deus.